Shema Yisrael Adonai Elohim. Salve, meu irmão de fé, salve, minha irmã de fé. Namastê, Shalom, Saravá. No clima do nosso vídeo de hoje, de abertura, deixo minha saudação para tantas culturas, tantas religiões, tanta fé ancestral que vem estudando, que vem observando, que vem recebendo da espiritualidade maior tantos ensinamentos que a ciência ainda está correndo atrás de entender. O tema do vídeo de hoje são os fundamentos da gira de Umbanda. Não é que eu vá falar da gira de Umbanda, mas o tema de hoje é baseado nesse livrinho aqui, de Caboclo Mirim, tá? É um livrinho publicado em 1984, onde o mestre Mirim expõe os fundamentos da nossa escola, da escola da vida, da escola de Caboclo Mirim, e da onde Caboclo Mirim traz para todos nós os fundamentos da gira de Umbanda. A gira de Umbanda ela é inspirada na gira cósmica, na gira universal, que nós fazemos a magia no terreiro baseado nesses fundamentos. Então eu vou falar dos fundamentos da gira de Umbanda, vamos falar de várias coisas que estão na gira de Umbanda e que, se vocês tiverem sensibilidade, vocês vão captar que são coisas que estão na gira de Umbanda. Que a nossa gira de Umbanda, a nossa gira universal, ela nada mais é do que isso, de uma oportunidade de trazer essa vida da espiritualidade, essa vida maior, condensá-la no terreiro, tal qual foi no princípio de tudo. Então, é o convite que eu deixo hoje para o nosso vídeo, para vocês me acompanharem aqui. Espero que vocês possam chegar no final com um pouco mais claro desses fundamentos, porque esse livrinho não é uma leitura fácil. Eu tenho para mim que o Caboclo Mirim, ele ditava para alguém trechos e as pessoas iam anotando um dia, outro dia, e a pessoa no final ficava com um monte de apontamentos de Caboclo Mirim, trazido pelo seu Benjamin, e aí tentou-se depois juntar tudo num livro, e nem sempre está coerente, nem sempre o texto se torna coerente. Caboclo Mirim, às vezes, a narrativa começa contando uma história, para falar de outra coisa, aí às vezes volta lá para o ponto que estava e depois fala de outra coisa. Nem sempre o texto bruto do livrinho, desse livrinho aqui, ele é coerente. Então ele tem uma certa dificuldade, as pessoas quando vão ler têm uma certa dificuldade. Então humildemente eu estou tentando aqui trazer para vocês a essência do que está aqui. Eu não vou ficar repetindo vírgula por vírgula, mas é a essência do que está nesse profundo ensinamento de Mestre Mirim. Tá bom? A gente começa lembrando um princípio hermético em que rege muita coisa na espiritualidade e na nossa escola. É o princípio da correspondência, né? Que diz: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como está em cima. Então, esse fundamento, ele está, inclusive, na imagem do livro. Esses dois triângulos que vocês estão vendo aí, isso não é uma estrela de Salomão, são dois triângulos. É o triângulo da vida que desce, do triângulo da vida que sobe. É a correspondência do que está em cima, tal qual está embaixo, se encontrando em movimento, que é o tema principal do livro dos ensinamentos desse ensinamento de Caboclo Mirim. Esse princípio da correspondência que nos traz esse ensinamento da gira de Umbanda. A gira de Umbanda nada mais é do que a energia se condensando, a vida, a energia se condensando, descendo. Ela, lá desde o princípio de tudo,
permeando os planos da existência, do movimento universal das polaridades, do ritmo e de vários outros elementos presentes na gira de Umbanda que são aplicados pelos... A gente vai falar do princípio de tudo, né? O Caboclo Mirim nos traz para falar da gira de Umbanda, do princípio de tudo, do início dos tempos, da grande gira da vida, da gira universal, do início, do princípio do universo, da vida no universo, da vida manifestada. E se a gente vai falar disso, a gente vai falar de Deus, né? Do grande Criador. E então, para a gente falar de Deus, quem não crê em Deus, quem não tem fé, não consegue explicar o que sente dentro de si, no dia a dia, não consegue nem sequer resolver os seus problemas do dia a dia. Não dá para ficar no sofá de casa, com um tercinho na mão, ou acendendo vela, ou pedindo para o santinho, esperando que caia dos céus a solução de todos os problemas, esperando que não passe de mágica e que a grande virada aconteça na sua vida sem a sua participação, sem que você bote a sua vibração no que você está fazendo, sem esforço, sem assumir responsabilidades. Então, a gente tem de começar falando aqui que se você tem uma noção de Deus como um velho barbudo, sentado num trono nos céus, olhando por tudo que acontece, já você precisa rever os seus conceitos. A gente não pode ter essa noção de Deus simplesmente como alguém que a gente pede, resolve aí, me atende aí, olha eu aqui, o pobrinho de mim aqui. Acaba rolando um certo coitadismo. E o grande Criador, isso é meio infantil, né? A gente tem que entender que o grande Criador, ele criou a vida pulsante, vida vibrando em nossos corações, vibrando, e a gente sente essa vibração. Deus está na gente, os sagrados orixás estão na gente. Tudo isso que nós vamos falar aqui, que é a vida, movimento, velocidade, vibração, está dentro de nós, irradiando. E isso, quando a gente descobre isso, que a gente irradia Deus em nossa própria vida, quando a gente deixa Deus transbordar em torno da gente, em movimento, velocidade, vibração, a gente transforma o ambiente em torno de nós, a gente faz a nossa própria gira íntima da vida funcionar, nos inspirar, e nós vamos caminhar com saúde, com paz, com harmonia e com visão das melhores decisões. Então, vamos, antes de mais nada, pensar em Deus não como um velho barbudo, e sim como essa força criadora que está até hoje junto de nós. Mas como era no princípio de tudo? Nós estamos falando do Criador lá do início do universo. Como era no princípio de tudo? Lá nos antigos pergaminhos da Índia, né, nos textos védicos, os Vedas, eles já nos ensinavam, há 2000 anos antes de Cristo, com que eles tinham uma visão do Criador, do universo, da criação, como tendo noites e dias. E que para Brahman é o princípio onipresente eterno. Deus, ele existe quando nada está acontecendo e quando tudo está acontecendo. Deus é o tudo e é o nada. Ele é sem limites, ele é incognoscível, como se diz, é de difícil compreensão na nossa cabecinha, nós encarnados que temos um tempo de vida e desencarnamos. É um pouco difícil de compreender Deus nesse sentido, mas Deus, ele é encarnado e desencarnado, ele é manifestado e é não manifestado. Ele existe antes e depois da criação, porque a criação é uma coisa que veio dele, então ele existe com a criação e sem a criação. Pode parecer um pouco difícil de compreender, mas Deus é esse absoluto. Deus é. A gente acreditando ou não, a gente estando presente ou não, Deus é. Nos textos védicos, a noite de Parabrahman, quando o Criador não está trabalhando, eles entendem que é como se fosse o que nós conhecemos como o caos.
o vazio absoluto, nada acontece, nada Deus está no seu estado de dormência. A criação está na sua noite, no momento de contração. O que é diferente do dia de Parabrahman, quando a criação novamente acontece, é o tempo de despertar, é o tempo da ação do acontecimento. Várias aí que eu estava citando, que várias culturas religiosas trazem esse tempo da criação, nos ensinando como o mundo começou, como o universo começou, e descrevem esse movimento da vida acontecendo. Até a ciência, ela tem muito conhecimento, a ciência tem a teoria do Big Bang, que nos fala como o universo teria começado de uma forma muito parecida com o que as religiões já falavam, mas a ciência também nada sabe como era o universo antes do Big Bang, antes de tudo começar a acontecer, antes do grande despertar da vida manifestada nesse novo ciclo de existência, que é o que nós estamos vivendo hoje, o ciclo da existência, que começou, segundo a ciência, há bilhões de anos atrás. Caboclo Mirim também nos ensina que a criação se deu em momentos. Eu acredito que talvez influenciado pelos antigos textos védicos, né? Afinal de contas, Caboclo Mirim foi um mestre do Oriente, né? Também viveu, pelo que eu saiba, há 1500 anos antes de Cristo. Então, Caboclo Mirim também tem uma visão muito parecida e ele nos ensina que a criação se dá em momentos. E naquele primeiro momento, quando a vida desperta, quando o Big Bang, quando tudo acontece, a vida ainda é muito sutil, é o primeiro momento da vida ainda de uma forma muito sutil, é quase espiritual, é luz, é eletricidade, é magnetismo acontecendo, é atividade subatômica, molecular, combinações de moléculas acontecendo, formando novos elementos, porque nada existia. Então, naquela expansão inicial de vida, Caboclo Mirim descreve aquele momento quando a vida se expande e ocupa o espaço vazio. E aí, num segundo momento, que vão se formando estrelas, sóis, planetas, a vida vai se aproximando do momento da condensação, em que é um segundo momento da criação que vai se aproximando do que os mitos religiosos contam da formação da Terra e da humanidade. O tempo é movimento, a vida é velocidade e o espaço é a vibração da velocidade movimentando o tempo. No princípio de tudo, nada existia, sequer o tempo e o espaço. Quando havia o caos, o silêncio absoluto, não tinha tempo, não tinha marcação de tempo. Quando naquele instante inicial tudo começou, aí sim começou-se a marcar, passou a ver o tempo, porque algo começou, e quando começa, há ciclos, você consegue marcar fases. Então o tempo começa quando ele se movimenta pelo espaço, quando alguma coisa se movimenta ocupando o espaço. O espaço sem o tempo é um espaço vazio. É como te falei, aquele silêncio inicial é o caos. Porque não tem nada que se desloque sobre ele. Então, só com o movimento é que surge o deslocamento de alguma coisa, a sucessão de fatos, uma sucessão de fatos, então nós temos o tempo. Começou aqui, vai para lá. Aí você tem o que nós consideramos tempo. Antes não existia nem tempo. E o espaço era o espaço vazio. Bom, isso é uma noção muito da ciência. Voltando para a filosofia, né? A filosofia de Seu Mirim, esses ensinamentos de Seu Mirim, ele nos diz que toda a força criadora ela existe como produto da união, aquele primeiro momento, a força criadora, a vida quando começou, ela é a união de três grandes potências divinas, três grandes orixalás, que ele chama de movimento,
velocidade e vibração. É a união desses três que expande a vida no universo. Movimento, velocidade e vibração. É o sopro que expandiu pela magia da primeira vida manifestada, puramente material, energia. Já energia no nível molecular, no nível atômico, no nível de luz, eletricidade, magnetismo. É vida, mas ainda num nível sutil de energia. E essa energia se expande pelo universo e espalhando pela combinação de elementos, espalhando essa vida, semeando a vida no universo, que vai gerar as estrelas, vão gerar os planetas, as galáxias, tudo que está em torno de nós.